Então, eu já atendi muito telefone, eu já pedi demissão com 5 dias de trabalho, por causa do ambiente tóxico, e hoje, eu sou um desenvolvedor sênior, e passei por altos e baixos na minha carreira e eu queria compartilhar um pouco, do que eu venho passando nos últimos anos e da onde eu estava e até onde eu cheguei, né. Então eu entrei na faculdade em 2018. Entrei querendo fazer a área de TI, de engenharia de software, que foi o curso que eu escolhi, mas eu entrei por uma questão pragmática. Eu gostava de matemática e área de exatas no geral, e eu queria ir para uma área que não fosse tão saturada e que na época me desse boas oportunidades de trabalho. E eu escolhi engenharia de software por isso. E que bom que eu escolhi, porque eu já tinha uma facilidade com computadores na época em relação a fuçar nas coisas mesmo. Ah, mas eu não sabia nada o que era código, o que era compilar, o que era estrutura de dados, banco de dados, não sabia nada. E entrei na faculdade cruzão. E no primeiro período eu consegui uma oportunidade de estágio. Foi na área de suporte. Eu fiquei nesse estágio por um ano praticamente. E era atender telefone, basicamente. Era explicar para as pessoas como que funcionava o sistema, se tinha algum problema ou não, e repassava a ligação. Basicamente era o meu trabalho naquele momento. E eu estava super feliz porque era o meu primeiro contato, eu ainda estava aprendendo e era um começo. E no segundo período da faculdade eu consegui uma vaga de estágio voluntário na onde eu estudava, na faculdade da Uni Evangélica, daqui de Anápolis. E lá eu fiz o estágio para a área de requisitos. E eu fiquei 6 meses mais ou menos nesse estágio. E foi onde eu fiz ótimo network. Então eu conheci pessoas bem bacanas que no futuro vieram abrir portas para mim. Mas foi onde eu descobri que eu não gostava de mexer com papelada. Eu achava muito chato, muito oneroso. Não gostava muito, eu ficava olhando por cima do computador assim para ver os outros colegas ali codando e eu ficava, pô, acho que codar vai ser mais legal. Enquanto isso eu ficava ali mexendo no Word, escrevendo doc, tirando print de tela e essas coisas todas. Mas foi importante, foi uma experiência válida, eu aprendi muita coisa sobre requisitos e a importância deles em um processo bem estruturado, como que funciona ele. Aprendi, né, também como que funcionava o Scrum, de fato, ali na prática. E assim, para todo mundo que começa a carreira, eu sempre falo, se você tiver oportunidade, faça um estágio voluntário porque você vai aprender muita coisa. O ganho de conhecimento assim não tem preço. E um ano depois que eu comecei a faculdade, eu consegui um estágio em desenvolvimento. Isso foi em 2019. E ali foi quando eu comecei o meu estágio de dev ali e comecei a codar de fato. E foi uma experiência incrível. Durante esse um ano eu aprendi bastante. Aprendi de fato a base ali do que tinha por trás de todos os programas e sistemas que eu olhava. E tive um ambiente propício para aprender, porque eu fui contratado por uma pessoa que sabia que eu era estagiário, que eu estava começando carreira e que na maioria das vezes, se entregasse alguma coisa na minha mão, eu ia, em algum momento pelo menos, inevitavelmente, fazer alguma coisa errada. E isso nunca foi jogado na minha cara ou foi motivo de chacota ou humilhação, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu errava, era encarado como uma oportunidade de aprendizado para eu não repetir. E eu aprendi muito nesse estágio. Eu consegui assim, fazer networking, aprofundar meu conhecimento, abrir minha cabeça assim, para outras coisas. E logo depois desse estágio, eu saí para uma vaga de júnior, onde eu fiquei 5 dias. Eu fui por uma questão de necessidades também, então foi bem no período onde a pessoa que, no caso era meu pai, que era a pessoa que tinha maior renda em casa, ficou desempregado. Então eu me vi na necessidade ali de ajudar em casa e eu precisava de uma vaga full-time júnior. E essa foi a melhor oportunidade que eu consegui naquele momento. Eu já sabia, eu já conhecia a empresa, né? A gente faz network, né? A gente troca figurinha, né? E aí, como é que é? E aí eu recebi feedbacks que não era um ambiente tão legal.
mas por causa da necessidade eu fui. E fiquei lá 5 dias e posso atestar que realmente o ambiente era tóxico na época. E assim, graças a Deus abriu as portas para mim uma semana, então eu fiquei 5 dias trabalhando, né, de segunda a sexta, e na outra segunda eu pedi demissão, porque eu ia começar uma nova oportunidade em uma outra empresa, na qual eu já tinha recebido feedbacks bem melhores. E que eu consegui essa vaga por um processo assim muito bacana, de um programa que eles tinham na época, e eu meti a cara e fui e fiz, e eles me chamaram e eu recebi boas indicações de colegas que tinham contato comigo na época da faculdade, trabalhado, enfim. Então isso acabou me abrindo as portas em outro lugar e eu pedi demissão com 5 dias, porque em apenas uma semana eu já tinha tido ali alguns momentos bem desconfortáveis, é, e a minha saúde mental era muito importante, sempre foi, né? Ainda é. E eu vi a oportunidade de ir para um outro lugar e eu consegui. E foi um lugar muito bacana onde eu aprendi praticamente assim muita coisa. Eu não vou falar que é tudo, mas assim foi onde eu dei um start assim para valer e que eu fiquei lá mais de 2 anos, praticamente 2 anos e pouco. E eu consegui ali ter oportunidade de passar por N projetos, projetos com prazo curto, com prazo mais longo, com qualidade super elevada, com times grandes, times pequenos. A oportunidade eu também tive de criar uma arquitetura, estruturar isso e vender isso como uma POC, entrar em contato com outras pessoas que estavam começando carreira e passar um pouco do meu conhecimento na época e fazer mentoria, e acabei desenvolvendo muito dentro dessa empresa que eu trabalhei lá. Eu fiquei lá 2 anos e pouco. Isso foi em 2020 até 2022. E logo depois disso eu saí para uma posição de pleno, na qual eu fiquei por 3 anos. E aí eu passei também por N projetos e foi muito bacana porque, mais uma vez, eu tive ali a oportunidade de trabalhar em projetos que para mim eram muito importantes, que eram projetos internacionais, né? Então eu pude ali desenvolver meu inglês, a minha comunicação, entender que comunicação é uma skill que ela é essencial, e quando você precisa se comunicar em outra língua, ela se transforma numa ponte assim ainda mais importante, porque tem aquela barreira linguística e tal. E foi incrível porque eu tive a oportunidade de falar com pessoas de todo mundo, pessoas na Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, enfim, de N países, e isso acabou destravando um pouco do meu inglês, bastante, para falar a verdade, e o meu listening, e também a questão daquela questão de coragem, né? Geralmente a gente fica com toda aquela envergonhada na hora de falar, fica se desculpando pelo inglês e caindo ali num sentimento meio que de vergonha no primeiro momento, mas isso naquela oportunidade que eu tive, eu quebrei essa barreira e fui, porque eu sabia que até hoje, né, meu inglês não é perfeito, mas eu sabia que eu conseguia passar a minha comunicação com assertividade, meus status corretamente, e foi muito bacana. E aí eu tive experiências também de construir produtos do zero, o que foi incrível, porque eu consegui ali colaborar diretamente e dar as minhas opiniões, as minhas visões técnicas ali na arquitetura do que estava sendo construído. E também tive a oportunidade de liderar uma subida em prod e era a primeira. Então acabou delegando esse cargo para mim, nessa responsabilidade, né, no finalzinho ali do projeto. Então era a primeira subida e a responsabilidade do front estava nas minhas mãos para poder fazer acontecer. E foi incrível, foi dali que eu aprendi a lidar sob pressão, a lidar com prazo de cliente, a lidar com tudo pegando fogo, porque prazo está curto, ainda tem coisas a fazer, coisas a entregar, coisas a testar, corrigir, e você tem que equilibrar isso, esse lado de negócio, cliente, com o seu time técnico, e fazer esse balanço. Então foi uma oportunidade incrível. E logo depois eu tive uma outra oportunidade, ainda nessa mesma empresa, internacional, na qual eu ia trabalhar com um time multicultural. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas da Colômbia, dos Estados Unidos e outros devs brasileiros também, né? E fazer parte desse time foi muito importante porque eu, além de exercitar ainda mais a minha comunicação,
eu tive que exercitar também o quesito cultural, né? Então, eram pessoas de outros países e cada um tinha um jeito de pensar, agir, trabalhar, e a gente precisava se adaptar. Então, acabou fortalecendo muito a skill de adaptabilidade e flexibilidade. Então, saber lidar com questões complexas em outra língua, em um contexto internacional, me levou para um outro nível e me trouxe muita experiência, muita percepção de produto, qualidade, sobre boas práticas, sobre o que uma análise de code review realmente tem que ter, o que é indispensável, qual que é a visão do povo americano sobre código, sobre a percepção deles sobre um dev brasileiro. Então foi uma experiência incrível. E depois disso eu saí e fui para uma outra empresa já como sênior, e é onde eu estou até hoje. E assim, simplesmente tem sido uma experiência muito bacana. Eu tive a oportunidade e a responsabilidade como sênior dessa vez de, desde o início e comigo sendo o ponto central e focal técnico, de criar um produto do zero, desenhar toda a arquitetura, apresentar isso e exemplificar isso para os outros devs, como que deveria ser desenvolvido, fazer estimativa, refinamento e ser o ponto ali central no desenvolvimento daquele produto. Então eu consegui aprender muito e aí foi esse produto, foi um lançamento, foi um sucesso, atingiu bons resultados esperados. Parti para outras iniciativas e o que eu quero contar com esse vídeo é o seguinte: eu sei que a área de TI, eu já até falei isso num outro vídeo, que a área de TI para júnior principalmente, né, não tá fácil. A barreira e a régua estão altas, sempre foram altas, mas ela deu uma baixada na época da pandemia e às vezes acabou iludindo algumas pessoas. Mas eu sei que a barreira está alta, que tem IA e todo dia tem um post diferente de alguém falando a IA vai roubar seu emprego ou não. E eu queria contar um pouco da minha história para motivar as pessoas a seguirem na caminhada delas, porque eu também passei por esse período. Então, o boom da IA, eu ainda era uma pessoa muito iniciante, não sabia o que ia acontecer, mas eu tenho uma visão hoje bem diferente de quando eu comecei a minha carreira, principalmente na época que eu era júnior, de que assim, a IA veio para colaborar com o nosso desenvolvimento e nós, devs, somos os principais clientes, né, os principais usuários dessas ferramentas e as pessoas mais capacitadas a tirar um melhor proveito delas. Então, se você está começando na área, estude os fundamentos, estude a base, faça projetos reais, projetos de impacto, projetos que tenham algum valor e que não seja apenas um copy de alguém e que não seja também um copy do ChatGPT ou qualquer outra IA que você esteja usando e que traga algum valor, traga um pensamento crítico e analítico sobre qualidade, responsividade, testes, dados, exemplificar que você tem experiência prática de desenvolvimento, mas que ainda não teve a experiência prática profissional trabalhando para alguém. Então isso eu fiz na minha época e deu super certo e eu recomendo que todos façam. Até hoje eu trabalho nos meus portfólios porque é uma forma de eu estudar também. Eu não sou uma pessoa que hoje em dia consigo estudar muito bem por cursos de videoaula. Eu prefiro mais ler a documentação, pensar em algum problema que eu tenho e codar na prática. E caso dê erro, aí eu jogo aquele erro para a IA me explica qual que é o problema. E aí eu vou martelando em cima disso e trazendo para o meu contexto. Então eu até estava codando aqui em relação ao meu portfólio. Estou tentando fazer um projetinho open source voltado para feature flags e tal, e coisas interessantes para esse contexto. Então é uma forma de demonstrar conhecimento, credibilidade técnica e eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi e se você quiser compartilhar, deixa aí nos comentários aí um pouco da sua trajetória também e se você tem alguma dúvida, também deixa aí que eu vou tentar responder o máximo possível, beleza? Obrigadão e até mais!